Ao fim e ao cabo, a natureza humana é mesmo inescapável. Se os condomínios hoje refletem uma verticalização urbana, materializam uma hierarquização social já muito discutida e que traz benefícios para quem pode pagar por eles. E quanto mais se paga, só aparentemente mais distante se está da sociedade. Porque a natureza humana é inescapável. Esse até pode ser um início de pensamento um tanto determinista. Mas Curto Interno revela, como dá transparência à sua protagonista, que quanto mais se distancia e se coloca em perspectiva, seja através de um curta, da arte ou de qualquer outra forma de expressão, passa-se a estar, abro aspas, mais próximo do que nunca da dita força maior que nos derruba a cada passo sobre a face da terra. Fecho aspas. O curto-circuito que a protagonista fecha em seu condomínio é o mesmo que Dal fecha, colocando em xeque o papel, a função, o sentido do discurso literário e da arte em Curto Interno. Esse começo parece clichê, mas demonstra bem a originalidade com que Dal trabalha o tradicional até colocá-lo em questão, com um humor ácido, cortante, corrosivo. A protagonista do conto, uma senhora bastante moderninha, vingativamente vota a favor da instalação de um circuito de câmeras em seu condomínio, em prol de uma maior segurança contra o mundo externo, enquanto ela experimenta o próprio mal. Ela edita takes da vida interna do condomínio e mostra através do cotidiano daquelas pessoas que a vida interna é a mesma externa, porque a natureza humana é mesmo inescapável. Ela fecha um curto no circuito interno, revelando que a sociedade é também a parcela que dela se isola. Eu não falo aqui de uma questão social apenas. É que ao produzir um pequeno curta, um curto interno com cenas capturadas das câmeras, ela edita a vida daquelas pessoas criando uma representação ficcional. Essa senhora protagonista, uma narradora editora, é uma autora que coleta e seleciona fragmentos da vida e os rearticula em uma combinação própria, fazendo com eles uma colagem para inventar a vida dos seus vizinhos a partir da vida real que eles levam. Ela então borra as fronteiras do real e do inventado, impedindo que se saiba o que ali é realmente o que se passa com os vizinhos e o que não é. Ela até inventa legendas para o que falam ou gesticulam nas gravações. Essa colagem, portanto, resulta em um pequeno filme que mostra a vida de alguns moradores daquele condomínio como se. Ao remendar as histórias a partir de recortes de perspectivas dos seus moradores, com um olhar subjetivante da narradora personagem, Dal representa a representação, a descontextualização para a recontextualização no como se, isto é, a ficção. E ao criar a diferença da realidade, nos aproxima dela pelas semelhanças que guardam, nos fazendo pensar sobre as imagens construídas nas leituras possíveis do que é factível. A senhora narradora, editora, faz então um grande deboche experimental da vizinhança para a degustação do próprio mal, que havia em si a última coisa a experimentar antes de morrer. Ela tinha, portanto, um projeto. Age como uma autora moderna, assim como dá o estilhaça à representação da representação que a personagem cria com uma amarração calculada de um escritor que não deixa pontas soltas. Dal cria uma montagem sobre a montagem. Tudo é narrado da perspectiva de um sujeito ficcional que fragmenta a realidade interna da obra, enquanto Dal fragmenta a sua fragmentação. Tudo é narrado da perspectiva de um sujeito ficcional como se, constituído por todos os atravessamentos subjetivos que formam o sujeito autor no seu tempo. O tempo dos condomínios fechados, monitorados por câmeras, que não nos deixa esquecer que, ainda assim, a natureza humana é inescapável. O conto não deixa o atual contemporâneo brasileiro para trás, seja em sua universalidade ou particularidade. Ele traz à tona questões como conflitos geracionais,
crises econômicas, a facilidade do fake em tempos de editores de imagem, monitoramento por câmeras, violência contra idosos e pessoas doentes, a falência do sistema de aposentadoria, a pejotização e a crise das leis trabalhistas, o TikTok. Tudo isso transparece ao editar a vida dos moradores, montando os conflitos entre os mais novos e os mais velhos, entre a síndica e a velha de 80 anos, o bêbado e a velha que o sustenta, dela a narradora editora com a ex-amiga, do vendedor de seguros. Dal trabalha sobre uma janela indiscreta, através da qual se olha para qualquer criação de Sesc gay. Faz da São Paulo de Eles Eram Muitos Cavalos um condomínio, depois borra todas as fronteiras e mostra seu olhar estudioso sobre a ficção. E de quebra, revela que somos como todas as pessoas, egoístas plenamente capazes do mal. Seu projeto é moderno, sem precisar de grandes malabarismos, para fazê-lo com a maestria de quem tem autoridade para ir além e perspectivizar o próprio estatuto da ficção.